Você já deve ter ouvido falar que o governo está querendo cobrar o seu uso do sol. É mais ou menos assim. Você coloca aí no telhado da sua casa uma geradora solar, daquelas fotovoltaicas, e o governo vai te cobrar porque você está gerando sua própria energia. Existe a versão da ANEEL, que é a Agência de Energia Elétrica, existe a versão do Presidente da República, existe a versão das pessoas que comercializam o produto para você gerar energia elétrica. Esse é o assunto desse vídeo. E antes de mais nada, eu queria te pedir para você se inscrever no canal Leonardo Stolp e marcar para receber as notificações. Quem que será que está certo nessa história? O presidente da República fala que, se contar com ele, ele vai fazer de tudo para evitar que exista essa tal cobrança, mas a culpa de tudo isso é da Agência Nacional de Energia Elétrica e ele não pode substituir, nesse momento, o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica. O pessoal que trabalha instalando o sistema de energia solar reclama que agora eles vão perder, obviamente, vendas, porque a energia solar não vai ser tão interessante como antes. Afinal de contas, existe essa possibilidade de cobrança. Mas vamos entender tecnicamente como que funciona para a gente começar a pensar quem está certo e quem está errado nessa história. É mais ou menos assim. Você liga no telhado da sua casa um sistema de geração de energia solar e então você começa a produzir sua própria energia. Só que o detalhe é o seguinte, você não usa 100% da energia que você produz em todo o tempo e também você não vai produzir energia solar à noite na hora que está escuro, né? Então a ideia, ela funciona da seguinte maneira: você coloca a sua geradora, ela gera um excedente durante o dia, esse excedente é utilizado pela sociedade porque você injeta esse excedente no sistema elétrico da sua cidade. Isso chama-se microgeração distribuída. No momento que você injeta essa energia no sistema da sua cidade, você está, entre aspas, emprestando a energia para a distribuidora. Quando chega à noite, você não está gerando, a distribuidora te devolve essa energia. O grande contratempo, a grande confusão está acontecendo aí. O que a ANEEL está querendo fazer é criar cada vez mais obstáculos para que você use a energia que você emprestou ao sistema. Então a ANEEL vai começar a cobrar uma sobretaxa sobre a energia que você emprestou ao sistema. É mais ou menos assim. Você gerou X de energia e na hora que você empresta o excedente, você emprestou Y para aquela prestadora ali que distribui energia na sua cidade. Quando você for usar de volta, você vai pagar uma taxa sobre aquilo que você emprestou. A justificativa da Agência de Energia Elétrica é que todo o sistema está sendo mantido e você está fazendo uso de todo um sistema que está sendo mantido gratuitamente. Quando a gente pega por esse lado, a gente pensa, será que faz sentido? Olha, eu estou usando o sistema elétrico que já está todo pronto para emprestar a minha energia e eu uso essa disponibilidade energética depois. Faz um pouco de sentido. Faz um pouco de sentido porque, se você for pensar bem, se não existisse esse sistema elétrico antes, você não tinha para quem emprestar. Então, você está realmente fazendo uso do sistema elétrico. Mas, tecnicamente falando, a microgeração distribuída ela acaba ajudando até certo ponto o sistema elétrico, porque se a gente tem muita microgeração distribuída sendo instaladas aí nas cidades, obviamente, as distribuidoras de energia talvez não precisem ampliar a distribuição de energia, porque essa energia começa a ser gerada localmente. Isso levando em conta, obviamente, que a gente está falando do consumo durante o dia, né? Porque durante a noite você não tem a geração microdistribuída. Então, é solar, fotovoltaica. Então, o que acontece? Esse argumento faz um pouco de sentido. Realmente, o resto da sociedade paga para a pessoa que está guardando a energia nesse sistema que foi construído pela sociedade, que é o sistema que existe atualmente. Mas, em contrapartida, a sociedade recebe da microgeração distribuída essa energia que está sendo injetada durante o dia e, provavelmente, mais disponibilidade energética acontece por isso. Mas tem um outro fator também, tá, gente? Tem uma coisa que chama-se estabilidade sistêmica, que é porque a microgeração distribuída ela não tem uma geração
permanente e contínua, de acordo com o que passam as nuvens, de acordo com o que chove, a gente vai tendo pequenas modificações na geração. Então ela não pode ser prevista de uma forma exata pelo Operador Nacional de Sistema. Eu tenho um artigo a respeito disso na minha página, leonardoestopa.com.br, ele fala mais a respeito desse assunto e se você tiver interesse de aprofundar nisso, eu recomendo. Mas e a parte do presidente? O presidente fala uma coisa que faz até um certo sentido. Ele não tem autoridade para trocar nesse momento o presidente da ANEEL. Então ele joga a bomba completamente nas costas do presidente da ANEEL e fala, olha, isso não tem nada a ver comigo. Já o presidente da ANEEL, ele tem uma responsabilidade técnica, ele tem que responder tecnicamente ao assunto. Só que vamos cair na real. Quando a gente está falando aí de órgãos públicos, não existe resposta puramente técnica. O que existe é empurra político. Isso porque, quando a gente pensa no presidente da República, ele pode não poder substituir o presidente da ANEEL, mas ele pode apresentar uma proposta de lei no Congresso para alterar isso e manter um subsídio. Né? Se isso vai ser bom ou não vai ser bom para o sistema elétrico, não está em questão. O que eu estou falando é que o presidente da República, quando ele fala que não pode fazer nada, ele também está mentindo. Ele pode apresentar uma proposta de lei que vai ser acima da definição da ANEEL. Em contrapartida, o cara da ANEEL está lá fazendo uma análise técnica a respeito do assunto. É importante dizer que ele projeta essa necessidade de modificação sistêmica mais para frente e é importante dizer que o país que deu praticamente o pontapé inicial a esse tipo de geração, que é a Alemanha, ela já diminuiu o subsídio, porque chega um momento em que a microgeração distribuída fotovoltaica ela cresce tanto que ela começa a apresentar um certo risco sistêmico. Eu volto a dizer, tem mais sobre esse assunto no meu artigo de especialização em engenharia elétrica que tratou exatamente desse tema aí. A microgeração distribuída e o aspecto sistêmico, na leonardoestopa.com.br. Então, claro que todo mundo nessa brincadeira está exagerando um pouco. O presidente exagera falando que não pode fazer nada. Ele pode apresentar um projeto de lei. O cara da ANEEL, ele entra aí com o seu procedimento técnico, sua visão técnica, mas a gente sabe que deve ter, com certeza, um interesse político no meio dessa brincadeira, porque no momento que você incentiva a microgeração distribuída, você está incentivando uma geração de energia que concorre com a geração de energia dos grandes produtores, por exemplo, das usinas termoelétricas. Mas e o comerciante? O comerciante, ele exagera um pouco no momento que ele vai atacar esse posicionamento do governo. Por quê? O que o governo está querendo taxar não é o uso do sol. O que o governo está querendo taxar é o uso do sistema elétrico. Eu vou te dar um exemplo. Se você decidir montar aí, você tem uma fazenda e você decide montar na sua fazenda uma super geração fotovoltaica, mas essa geração fotovoltaica que está usando ali 100 metros quadrados, por exemplo, de área e está usando bastante sol, está usando ali energia suficiente para você tocar uma indústria na sua fazenda. Mas se você não conecta essa geração fotovoltaica na rede existente hoje, no sistema elétrico, que é o sistema elétrico nacional, vamos pensar assim, se você não conecta a sua geração no sistema elétrico para você injetar a energia que você produz no sistema e depois recuperar essa energia, não tem lógica você imaginar que eles vão te sobretaxar por isso. Não tem nem como uma coisa dessa ser fiscalizado. O cara vai passar de helicóptero na cidade para descobrir quem tem sistema fotovoltaico. Então, há um exagero e esse exagero ele acaba confundindo e tirando um pouco a credibilidade, porque dá por entender que a partir de agora qualquer utilização do sol para geração de energia vai ser taxada, e não é. O que a intenção de taxa que existe nesse momento, ela recai sobre a parte da energia que vai ser injetada no sistema e recuperada do sistema. O que significa que, obviamente, os comerciantes, os instaladores vão perder dinheiro, porque é um desincentivo. O maior incentivo na microgeração distribuída está na ideia de você investir um certo valor e parar de pagar a conta de luz. No momento que você pensa, olha, eu vou até investir esse valor, mas eu vou poder usar isso durante o dia. Quando for à noite, isso deixa de ser interessante porque eu vou pagar uma sobretaxa sobre a energia que eu estou usando. Também tem uma avaliação a respeito disso no meu artigo na página leonardoestopa.com.br.
Isso desincentiva completamente o uso do sistema, porque às vezes o tempo de payoff, o tempo que você vai demorar para pagar o sistema que você está colocando agora na sua casa ou na sua empresa, ele vai ser muito maior a partir do momento que você vai pagar o imposto. O detalhe é o seguinte, nessa brincadeira em que todo mundo tem um interesse político, né, o interesse político do presidente de fazer de conta que ele não pode fazer nada, mas ao mesmo tempo ele não faz nada porque não quer, às vezes porque tem algum interesse no setor energético, da mesma forma, o interesse político da ANEEL de modificar essa situação talvez para beneficiar algum produtor de energia ou algum grupo produtor de energia, o interesse político aí do comerciante, do instalador de querer dizer que estão querendo te cobrar para você usar o sol, mas na verdade a cobrança é por injetar a energia gerada no sistema elétrico para você utilizar isso depois, tudo isso acaba gerando uma confusão na cabeça das pessoas. Mas a grande realidade é que, indiferente de qualquer coisa, o sistema continua sendo viável para atividades comerciais que aconteçam durante o dia. Por quê? Porque durante o dia você gera energia solar e não precisa injetar no sistema elétrico. Então, ainda que a gente tenha aí uma cobrança de uma sobretaxa, ainda que você contrate um serviço de produção de energia elétrica e não injete energia no sistema elétrico, você produza de forma ilhada, produza só para você, esse sistema acaba sendo viável se você consome muita energia durante o horário comercial, que é exatamente durante o horário que você tem a luz solar disponível. Então você precisa de rodar, por exemplo, o ar-condicionado aí num shopping center. Vamos cair na real, né? Grande parte do ar-condicionado, a grande parte do consumo do ar-condicionado é exatamente durante o momento em que o sol está lascando e o sistema está gerando energia. Queria te dizer que se você é instalador, queria te dizer que se você é comerciante de produto, não fique com raiva do meu vídeo, que esclarece a respeito do tema. Eu só acho que, como esse canal ele é visitado por muitos formadores de opinião, todas as vezes que a gente leva a coisa só para o lado nebuloso, né, aborda só o aspecto político do lado que a gente interessa, a gente não esclarece nada e as coisas vão ficando cada vez mais vulneráveis. Então, nessa hora, todo mundo acaba sendo enganado, né? A pessoa quer escutar uma coisa e ela escuta aquilo e acaba indo para o lado daquela pessoa que mais agrada. Então, aparece um político falando, eu sou totalmente contra isso, né? Se eu pudesse, eu faria alguma coisa. Normalmente as pessoas batem palma e falam, nossa, que lindo, se ele pudesse, ele faria alguma coisa. Não, na verdade é um jogo. Você está jogando com as armas que você tem, você está apresentando meias verdades no momento que você faz uma afirmação que o governo vai cobrar pelo uso do sol para tentar criar ali um desgaste dentro da sociedade. O governo, em contrapartida, ele te ilude falando uma coisa que também é mentira. Olha, se eu pudesse, eu faria alguma coisa a respeito do assunto, mas infelizmente eu não posso. E nessa brincadeira de falta de consciência total sobre o tema, todo mundo acaba sendo iludido e no final das contas o que é decidido é sempre o que vai atender mais àqueles que realmente têm consciência do assunto, que são os grandes empresários. Muito obrigado, se inscreva no canal Leonardo Estopa, marque para receber notificações, compartilhe com os amigos e até mais.